Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Continuo a desejar que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossas vidas. Não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, vim para cumprir. Aparentemente, uma palavra tão pequena, um evangelho São Mateus 5, do 17 ao 19, 2 versículos, mas um texto carregado de importância, um texto carregado de implicações, um texto que coloca-nos diante de uma grande decisão. Não esqueçamos, estamos na Quaresma. A festa de São José, a solenidade de São José, ontem, a solenidade da Anunciação do Senhor, são dias festivos. Mas essas festas que acontecem nesse período quaresmal, em nenhuma medida subtraem a Quaresma, este tempo litúrgico tão forte para cada um de nós. E aqui está uma palavra. Não vim desfazer a lei da lei. Não vim desobedecê-la, não vim descumpri-la, não vim anulá-la. Vim cumpri-la. Isto é forte. Não é, queridos? Vejamos que é muito simples, e aqui há um conflito enorme com o judaísmo, com os nossos irmãos judeus, digamos de certa forma, os proprietários do Antigo Testamento. Não é coisa pequena. Muitos de nós não sabemos sequer o canto de entrada do problema que aqui temos. Porque é fácil afirmarmos: Jesus veio anular a lei. Jesus veio aquelas prescrições, aqueles preceitos de Moisés, do Antigo, aquilo tudo caducou. Será mesmo, queridos? Isto causa estas afirmações causam um profundo desconforto nos nossos irmãos judeus. Isto cria neles uma repulsa por nós cristãos. Eles entendem isto como um desrespeito, como uma afirmação incompatível. Eles olham para Jesus Cristo como um alguém que
em nenhuma medida pode ser considerado como nós cristãos o consideramos, como Deus, Filho de Deus. Como que o Filho de Deus, se ele veio para fazer a vontade do Pai, como que ele vem jogar por terra os mandamentos? E ele aqui está dizendo: vim não para anular a lei, vim não para anular os profetas, mas para cumpri-lo. Então aqui está um ponto que precisa ser dialogado, que precisa ser interiorizado e precisa ser transmitido da melhor maneira possível. Porque entre o Deus do Antigo Testamento e Jesus Cristo, Filho desse Deus, que afirmou: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. As obras que realizo não são minhas, mas as obras do Pai. Não vos ensinei outra coisa, senão aquilo que escutei do meu Pai. Então não pode haver discrepância entre este Deus, conhecido no Antigo Testamento, e Jesus Cristo, que não somente é filho deste Deus, mas é este Deus encarnado. Observe que não estamos diante de uma situação fácil. Então é preciso termos esta compreensão, porque quando Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim, o Pai a quem ele se refere é este Deus, que deu os mandamentos, os 10 mandamentos. Se ele veio desfazer desses mandamentos, dizer que eles não têm mais valor, que eles caducaram, alguma coisa não está batendo. É necessário que, à luz de Jesus Cristo, nós cristãos revisemos os nossos conceitos e as nossas afirmações, não poucas vezes equivocadas. Quando lemos a primeira leitura de hoje, que é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e do 5 ao 9, Moisés, antes de transmitir os mandamentos, ele faz uma recapitulação da fidelidade de Deus, do que Deus fizera em favor do seu povo. O seu grande amor, a sua grande fidelidade, o seu livramento, a possibilidade que deu para que o seu povo saísse de uma margem à outra, recomeçasse a sua história de maneira livre, não obstante um enorme obstáculo estar entre as duas margens. O Golfo de Suez, no Mar Vermelho. Moisés retoma a historicidade. Ele retoma pontos históricos e diz: Deus fez isto, 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 isto por nós. Ora, como retribuir esse amor, essa fidelidade? Se não obedecendo os seus mandamentos. É interessante pontuarmos isto, porque os mandamentos, eles vêm depois de uma
revisão histórica. Porque Deus fez isso e mais aquilo por nós, hoje. É óbvio, é natural, é espontâneo que obedeçamos os seus mandamentos. E ele está dizendo para nós isto. Ora, se Deus nos criou para a felicidade, e a felicidade é viver em comunhão com Ele, a felicidade é desfrutar da comunhão com Deus, da vida de Deus. É óbvio que o ponto de partida e o caminho desta felicidade está na obediência à palavra de Deus. O que vimos ontem na solenidade da Anunciação do Senhor? O arcanjo Gabriel não chegou com uma imposição a Nossa Senhora. Foi uma proposição. Ela tinha o direito de escolher, como Eva teve o direito de escolher lá no paraíso. Enquanto ela opta por escutar, por dar crédito à voz do demônio, Maria Santíssima, ela escuta a voz de Deus e obedece à voz de Deus. São Justino, Santo Irineu, eles vão falar isto. O nó da desobediência que foi atado por Eva lá no paraíso foi desatado pela obediência de Maria. Enquanto Eva se constituiu uma causa de desobediência e de morte, Maria se constitui para nós uma causa de obediência e de vida. Por Eva veio a maldição, por Maria veio a bênção, veio a salvação. Maria Santíssima tinha a oportunidade e a liberdade de dizer não a Deus, mas ela diz sim. Diante dos benefícios do Senhor, são muitos, são tantos, são incontáveis. Eu tenho a liberdade de obedecê-lo ou não. Tudo bem, o Senhor fez isso e mais isso por mim, mas esses mandamentos seus aqui não é para mim. Obrigado pelos benefícios, obrigado porque eu sou um daqueles 10 leprosos que foram curados, né? Eu estou no meio daqueles 9 que não voltaram para agradecer. Valeu, obrigado, não estou mais leproso, está bacana, mas isso aqui não dá para mim. Os mandamentos de Deus estão sobre, eles recaem ou eles derivam-se de uma história de amor, de fidelidade, de prodígios realizados por Deus. E porque Deus fez prodígios, Maria Santíssima, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o Senhor. Porque o Senhor fez maravilhas em minha vida, em nossa história. Porque nos tirou da escravidão para a liberdade, é espontâneo que eu lhe cante louvores, é espontâneo que eu obedeça os seus mandamentos.
Não vim para anular a lei, não vim para anular os profetas. Vim para cumprir. Se Jesus veio para cumpri-la, quando ninguém conseguia cumprir a lei, a não ser a base das hipocrisias, das reticências, das situações ocultas, Jesus veio para cumprir a lei. Ou seja, se no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, aquela lei, aqueles 10 mandamentos que Deus deu, que ele escreveu nas tábuas, entregando-as a Moisés, aqueles mandamentos eram o próprio Jesus. Os mandamentos escritos. Todavia, na plenitude dos tempos, aqueles mandamentos, aquela palavra escrita em pedras, ela encarnou-se no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Deus desce aqui por meio de Maria Santíssima. Doravante, cumprir a lei, ou melhor, a lei tem um nome, é Jesus Cristo. Cumprir a lei agora, para nós cristãos, por favor, para nós cristãos, significa seguir não aquelas 613 leis que foram promulgadas por Moisés. Cumprir a lei agora não significa cumprir os 10 mandamentos. Cumprir a lei agora significa seguir o Filho de Maria Santíssima. E ela também, porque quem segue Maria Santíssima segue Jesus. Quem segue Jesus Cristo segue Maria Santíssima. Jesus é o servo por excelência. Foi o que vimos ontem. Diante da anunciação do Senhor, o que é que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. E Jesus também vai dizer isto. Eis que vim para fazer a tua vontade, ó Pai. Vim não para fazer a minha, mas a tua vontade, a vontade daquele que me enviou. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumpri-la fielmente. E porque ele cumpriu a lei fielmente, nós também podemos cumpri-la a partir não do conhecimento de todas aquelas leis, de todos aqueles preceitos, de todas aquelas observâncias. Para cumprir a lei, basta seguir Jesus Cristo. Ora, se Deus quer a felicidade do ser humano, se esse é o objetivo de Deus, que nós vivamos a vida bem-aventurada dele, tenhamos comunhão com ele. A partir do momento que seguimos Jesus, estamos cumprindo a lei, estamos cumprindo os profetas, estamos obedecendo a lei, estamos obedecendo os profetas, estamos obedecendo tudo aquilo que desde a aurora da história da salvação, Deus estabeleceu para que povos antes de nós obedecessem e por nosso turno também nós venhamos obedecer. Seguir Jesus Cristo, repito-me, para nós cristãos, significa cumprir todas aquelas leis do Antigo Testamento, amá-las, respeitá-las, sobretudo aquilo que verdadeiramente se compreende, se entende
e se recebe como que algo dado por Deus, escrito pelo dedo de Deus. Façamos isto, para que a felicidade possa alcançar a nossa vida, para que a nossa casa, a nossa família seja uma família feliz. Sigamos Jesus Cristo, para que possamos construir uma sociedade sólida, obedeçamos, cumpramos a lei, obedeçamos os profetas, não tiremos nada da lei nem dos profetas. Agora, se dizemos que cumprimos a lei, todas aquelas leis, as 603 leis, aos 10 mandamentos, mas rejeitamos o Filho de Maria Santíssima, para nós cristãos, isto é inconcebível. Meu irmão querido, meu irmão amado, sobre todos nós hoje sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.